Sabe aquelas donzelas que aparecem nos filmes, nos contos de fada e sempre precisam ser salvas? Aquelas princesas que precisam da proteção do rei ou do príncipe? Pois é, essa é a face da mulher vulnerável, a donzela ingênua, o arquétipo da donzela. Ela é sempre ameaçada, perseguida ou raptada. Quer um exemplo? Eu acho que o exemplo mais emblemático, mais conhecido desse arquétipo da donzela ingênua e indefesa é o mito de Perséfone. Perséfone, filha da deusa Deméter, que é a deusa da colheita, das estações do ano. E Perséfone, sendo filha dessa deusa Deméter, que é um exemplo clássico de uma boa mãe, aquela mãe que se doa totalmente, que vive para a filha, Perséfone acaba não desenvolvendo o seu lado mais adulto, capaz de se proteger. Ela fica muito vulnerável, né? E aí um dia, quando a mãe dela, Deméter, se distrai, ela tá ali sozinha num campo de flores e acaba sendo raptada pelo deus do submundo, Hades. Hades leva Perséfone lá para o submundo. Eu não vou contar a história inteira, mas assim, eu já vou dar um spoiler de contar o final. Perséfone acaba se casando, virando esposa do rei do submundo, nunca mais sai de lá, passa um tempo aqui no mundo externo, mas sempre volta para esse submundo, acaba aprendendo ali uns truques, umas magias, acaba tendo acesso a um conhecimento oculto ao ser a consorte do deus do submundo. Mas isso implica em abrir mão da própria liberdade. Então nós temos aí muito a aprender com o arquétipo feminino vulnerável, né, da donzela, para a gente poder saber lidar com as nossas próprias fragilidades, né, de modo que a gente possa não ficar tão vulnerável, né, ao viver na realidade da vida, aprender a olhar para as nossas fragilidades, acolher essas fragilidades e saber de uma forma adulta, amadurecida, como lidar com ela, para que a gente não fique aí sendo raptada por os reis do submundo, que vivem aí soltos e que a gente nem consegue muitas vezes identificar, se a gente está muito presa a esse mito da Perséfone, esse arquétipo da donzela, que tem seus poderes ocultos, né? Que tem o seu domínio no mundo lá do submundo, o mundo inconsciente, mas que às vezes na realidade concreta não consegue se posicionar exatamente por pertencer a outro mundo, né? Por estar tão conectada a esse feminino frágil que pouco se desenvolveu. Então, nesse módulo, a gente vai mergulhar fundo nesse mundo, nesse submundo, nessa sombra da donzela, para entender que papel que ela tem nas nossas vidas.